Então, gente, eu estou com muita alegria, já é a segunda vez que eu venho falar nesse grupo e agradeço a presença de todos vocês. E nosso tema, que é Tome a Vida em Suas Mãos, tem a ver basicamente com o processo pelo qual o ser humano está aqui nesse planeta. A vida é uma escola. Essa música que nós cantamos é absolutamente clara e é esse o propósito. Todos nós nascemos para um grande aprendizado. Não nascemos aqui para comprar geladeira, carro, fogão, mais sapato, né? A gente só tem dois pés. Então, nós estamos aqui para um aprendizado. Essa é a grande tarefa que o ser humano tem. Mas que aprendizado é esse? Porque, afinal, isso a gente fala sempre. Estamos aqui para aprender. Aprender o quê? Aprender a viver de uma forma mais limpa, mais clara, mais amorosa. E o que é isso? Toda hora nós, aqui sentadinhos todos, estamos nos perguntando o que eu estou fazendo aqui? O que é que eu vim fazer nesse planeta? O que é que eu vim fazer nessa família? Qual é o aprendizado? Qual é a nossa tarefa? É uma pergunta que chega um momento que todos nós fazemos. Todos nós fazemos assim. A vida oferece muito. E o que é que eu aprendo com o que a vida oferece? Porque nós, os humanos, só queremos viver prazer. Toda vez que tem algo que é um desprazer, nós nos revoltamos, ficamos chateados, tristes, culpamos e colocamos a responsabilidade em outras pessoas ou, em último caso, nos governos, né? Que é tão fácil, uma coisa que está tão longe da gente. A gente sempre responsabiliza as circunstâncias da vida, responsabiliza as pessoas, as famílias que nós fomos criados, né? E é fácil fazer isso, porque isenta cada um de nós de responder pelos atos, pelas circunstâncias. Agora, ótimo, senão já estava... Vamos ver. Então, essa responsabilidade que eu coloco fora de mim não faz com que eu não aprenda em qualquer circunstância. Então, se as circunstâncias são agradáveis, eu posso perguntar: o que está acontecendo? Como é que eu posso viver e reproduzir na minha vida circunstâncias agradáveis? Mas se as circunstâncias são desagradáveis, eu começo a ficar revoltado, com raiva, com inveja de quem está bem, ou eu acho que está bem, né? E por aí é como nós nos movemos nessa terra. Como é que a gente pode tomar a vida na nossa mão e usar todas as circunstâncias da nossa vida para que a gente possa aprender as lições que a vida nos traz? Então, essa experiência que a gente faz encarnado num planeta físico como esse nosso, porque existem planetas que não são físicos, né? Que têm vidas em outros sistemas. Mas nós nascemos num planeta físico. Agora eu vou contar para vocês uma coisa que acontece num planeta físico. Está claro o que é um planeta físico? Tem terra, osso, carne, né? É um planeta que tem tempo e espaço. Eu penso, nesse momento, no outro lado do planeta, a minha mente, até a minha emoção pode ir para lá, mas meu corpo físico não foi.
Ele vai precisar de ser deslocado até lá. Isso significa que o planeta físico é um planeta que se move por atrito. Se você não tivesse atrito, se eu não tivesse atrito na minha vida, eu não andava daqui até ali, eu caía. Obrigada. Eu estou sentindo muito calor, não sei se vocês estão, mas eu vim de um lugar mais frio e Belo Horizonte e os arredores é bem mais fresquinho do que aqui. Meu ar refrigerado é natural. E eu estou desacostumando de sentir calor. Bom, o atrito faz com que a gente ande. Olha que metáfora maravilhosa. Se eu não tiver atrito, eu não caminho daqui até ali. Eu escorrego e caio. Alguém já andou no gelo? Ninguém nunca andou no gelo, né? Que nem existe gelo aqui. Pois é, eu quando fui estudar nos Estados Unidos, eu fiz essa experiência, porque eu achei o máximo. Um dia eu acordei, não era neve, era gelo. 25 graus abaixo de zero, não é mais neve, é gelo. E eu queria ver como era sentir aquele frio lá do lado de fora. Vesti tudo quanto era a roupa que eu tinha, mais os casacos, e saí e dei um único passo. Pisei e caí sentada. Percebe? Porque o gelo não dá atrito. Ele não sustenta você fazer o movimento. A não ser que venha aqueles sapatos com pregos, aquelas coisas. Então, a terceira dimensão física, essa que nós nos encarnamos por vontade ou por vontade própria, ou empurradinho assim, pelos nossos guias, porque está na hora, meu filho, vai lá fazer uma experiência. Não vou, vai. Aí a criança não nasce, faz cesárea, aí a mãe não tem o filho, porque sofre, porque não sei o quê. Aí a gente fala que a mulher não deu passagem, porque isso, não, é porque o outro não queria nascer. E empurra ele que ele vai, né? Então, é para que a gente aprenda com tudo que ocorre. Então, uma perguntinha agora. O que está ocorrendo com a sua vida hoje? Pensa um pouquinho. Faltar dinheiro não vale, porque está geral no mundo. No mundo, não é no Brasil, não. O que está ocorrendo com a sua vida? Qual é o drama que você tem que resolver nesse momento? Todos nós temos um drama para resolver. Eu também, eles também, vocês também. Não é verdade? É na família, no trabalho, é na sociedade de uma forma geral. Todos nós estamos com uma circunstância de aprendizado. Esse momento é o aprendizado. É nesse momento que o atrito chegou para que a gente possa aprender alguma coisa. Provavelmente, até se o atrito é muito forte, é exatamente para isso que eu nasci. Para resolver essa circunstância, esse aprendizado. Seja botar limite, seja aprender a conviver com a outra pessoa, que não é nem um pouquinho fácil, né? Conviver é o maior aprendizado da humanidade como um todo. Porque nós somos muito diferentes, todos. Todos viemos com uma bagagem diferente do outro. E a gente ainda inventa de casar, de ter filho. Então, não é nem um pouquinho fácil. É atrito em cima de atrito, né? Então, eu queria, nesse momento, já que eu não vou ter muitas horas para falar, fazer uma certa súmula. E queria que vocês prestassem bem atenção, porque esse estudo são alguns passos que a gente pode dar na vida para aprender com as circunstâncias. Isso é tomar a vida na minha mão. Em vez da circunstância me manipular e eu cair sentada, porque afinal eu não estou no gelo, eu estou
momento de atrito, então eu posso andar. Isso fica claro? Eu estou usando uma historinha, né? Se tem um atrito, é porque eu tenho um passo para dar. O mestre Moria falava muito: benditas pedras do caminho, porque eles me ajudam a subir a montanha. Ou seja, é na hora que eu tenho uma circunstância mais complicada, mais dolorosa, ou menos complicada, mas é uma coisa que eu tenho que resolver, é aí que eu tenho um aprendizado. É nessa hora que eu tenho que dizer, peraí, isso é o meu aprendizado agora, eu vou tomar a vida na minha mão e vou aprender com isso. Então, como é que a gente faz os passos? Posso começar os passos? Então, está claro o que eu falei até agora? Então, o primeiro passo que a gente dá nesse momento é assim: o que está acontecendo? Não é historinha, porque o meu marido não é bom para mim, a minha mulher não faz a comida direito, não presta atenção em mim, o meu filho é mal criado, o meu patrão não me interessa. Não é a historinha que eu vou contar. É o que está acontecendo. Principalmente aquilo que acontece e se repete constantemente na minha vida. Não tem fatos que se repetem sempre? Muda a historinha, mas o fato é o mesmo. Eu mudo de cidade e começa a acontecer a mesma coisa. Eu mudo de casamento e acontece a mesma coisa. Uma vez uma senhora chegou no meu consultório, que de profissão eu sou psicóloga, e falou, sentou e disse assim: eu vim aqui porque eu estou no 4º casamento e no mesmo marido. Eu falei, como é que pode você estar no mesmo marido? Não, porque todo homem que eu caso é a mesma coisa. Então, eu não quero mudar de marido, mas eu quero mudar de casamento. Ou seja, o que está acontecendo? É o primeiro passo. Eu preciso saber o que está acontecendo. Qual é a situação que está se repetindo? Pode ser no trabalho, pode ser na família, mas algo que se repete e que eu não consigo dar jeito. Então eu vou parar um minutinho, eu vou tomar uma aguinha, mas vocês vão pensar, qual é a situação na vida de vocês que se repete? Percebe que não tem a ver com a historinha? É a essência do que se repete. Então, respira fundo, faz assim um e pense agora o que se repete na sua vida. Esse é o nosso primeiro passo. Uma cadeira aqui para você não ficar subindo. Obrigada. Está claro o primeiro passo? Seja lá o que for, que esteja acontecendo. Seja lá o que quer que esteja acontecendo, pense. Se dê conta do que está acontecendo. Primeiro passo. Podemos ir para o segundo? O segundo passo é assim: aceitar a circunstância que está acontecendo. É um passo difícil para a burra, né? É um passo difícil. Aceitar o que está acontecendo como uma circunstância de aprendizado. Se eu não aceito aquilo que está acontecendo, eu não vou aprender nada. Seria mais ou menos assim. Uma criança no 3º ano da escola vai aprender a multiplicar. Uma hipótese.
E ele não aceita que tem que aprender a multiplicar. Ele jamais vai aprender a multiplicar. Se ele não aceita a multiplicação, percebe? Ele não vai aprender. Mas essa é a nossa tarefa. Aceitar, seja lá o que for que está acontecendo. A sogra que enche o saco, o marido que é bruto, a mulher que é distraída, não presta atenção, a mãe que não me dá aquilo que eu queria, o patrão que não reconhece o meu trabalho, não importa. Aceitar que aquilo é uma circunstância de aprendizado. Né? Até aqui tá bom? Segundo passo. Só que até aqui aconteceu a coisa mais maravilhosa do mundo. 50% do nosso trabalho. Percebe? Por quê? Porque é muito difícil aceitar o que está acontecendo. A maioria de nós se revolta. A maioria de nós, eu não quero isso, eu quero aquilo. Né? E nós não aprendemos nada. Só ficamos falando mal de si próprio ou da vida alheia. Então, a nossa tarefa é dar-se conta do que está acontecendo. Segundo passo, aceitar o que está acontecendo. Furou o pneu do meu carro. Eu só posso mudar o pneu se eu aceitar que ele furou. Se eu ficar brigando com ele, não acontece nada. Exemplo bem prático para vocês compreenderem que é simples. Não é nada espetacular o que eu estou falando. É uma metodologia objetiva. Se eu conseguir me dar conta do que está acontecendo e ao mesmo tempo aceitar o que está acontecendo, eu já andei 50% do caminho. Então agora vamos pegar o seu problema. Aquele que vocês lembraram na hora que eu pedi. Lembra das circunstâncias, certo? Foi o primeiro passo? Pense agora o quanto você aceita essa circunstância. Não precisa falar para ninguém, não. Isso é um trabalho para dentro. O que acontece? Você está aborrecido porque isso está acontecendo? Você não quer mais isso na sua vida? Empurra ele para o lado assim? Como é que você está olhando para isso e dizendo: esse é a vida me trouxe esse aprendizado? Não, mais da metade de nós aqui não aceitamos o que está acontecendo. Fica desesperado, fica triste, fica com raiva, culpa outras pessoas. E eu não assumo a responsabilidade, então não tomo a vida na minha mão. Então, 2 passos que são fundamentais. Está claro? Alguém quer me perguntar alguma coisa desses 2 passos? Diga. Como é aceitar o que está acontecendo? O aceitar é muito fácil. Uma vez eu estava dando uma aula dessa e a pergunta dela é: como é que a gente faz para aceitar? Né? Como é que a gente faz para aceitar? Eu estava dando uma aula num grupo uma vez e estava trabalhando entre aceitação e resignação. Qual era a diferença disso? Aí e todo mundo discutindo, falando tal. Aí um rapaz, um senhor, falou assim: eu vou dar um exemplo, vê se está bom. Eu achei o exemplo máximo e eu uso nessas palestras o exemplo dele. Eu estava numa estrada. O pneu do meu carro arrebentou. Eu saí do carro, olhei o pneu, sentei na beira da estrada e comecei a dar gritos, choro, pontapé, xinguei o pneu de tudo quanto foi jeito e o pneu continuou furado lá. É mais ou menos o que a gente faz com as circunstâncias, né? Aí eu fiquei olhando, falei: onde é que ele vai com esse pneu furado? Aí ele disse assim, mas aí eu sentei na estrada e comecei a chorar.
Falei, é verdade, o pneu do meu carro furou, a minha vida é assim mesmo. Então, a vida é assim, eu vou andando, o pneu fura, eu fico aqui sentado. Quem sabe passa outro carro, me leva, ou alguém vai trocar o meu pneu. Então, ele ficou profundamente resignado com a sina de que o pneu furou. E o pneu não se consertou. Mas ele saltou uma hora do carro, olhou e falou assim, olha que coisa, bem no meio da estrada o meu pneu furou. Só resta uma solução, eu trocar esse pneu. Ele pegou, abriu lá, fez aquilo tudo que os homens sabem fazer, né? Eu não sei, por exemplo, infelizmente. Também não tenho vontade de aprender. E trocou o pneu do carro, sentou no carro e foi embora. Levou 15 minutos tudo. Então, na primeira coisa é a revolta. Depois a segunda era a resignação. Na terceira é a aceitação. Isso está acontecendo, não tem escapatória. O que eu posso fazer para mudar isso aqui? Por exemplo, troca a sogra. Trocar quem? A sogra? Não, a sogra não dá para trocar. Por lei, eu vou falar uma coisa horrível. Por lei, a sogra não deixa nunca de ser sogra. Você sabe? O marido a gente separa e a sogra continua ex-sogra, que é pior do que a sogra. Tá bom? Então, aceitação é eu me dar conta de que o fato está acontecendo e que sou eu que vou ter que achar uma solução para aquilo. Percebe? Dá para entender? Deu para todo mundo entender o que é aceitação? Bom, agora nós vamos passar ao terceiro passo. O terceiro passo é um passo bem interessante. Eu começo a observar aquilo que está acontecendo na minha vida em todas as ações da minha vida, para me dar conta para algumas coisas bem simples, que é, onde que isso acontece? Acontece com todas as pessoas, ou com determinadas pessoas, ou com determinadas circunstâncias? O que está acontecendo não acontece generalizadamente na minha vida, né? Muito raramente os 4 pneus furam ao mesmo tempo, né? Eu já tive 2, mas 4. Então, onde ocorre essa circunstância? Ocorre na minha relação íntima, ocorre na minha relação com os filhos, ocorre no meu trabalho e na casa não, ou ocorre na minha casa e no meu trabalho ocorre sempre, na minha casa não ocorre? Onde que ocorre? Com quem ocorre? Porque também não ocorre com todo mundo. Não é verdade? Ocorre com algumas pessoas. Outras não, a gente não tem aquele problema. Depois, e de que forma isso acontece? Então, aí se eu puder observar e levantar nas circunstâncias da minha vida, onde acontece, com quem acontece e de que forma acontece, e só observar, não fazer nada. Esse é um ponto difícil. Porque imediatamente quando eu começo a observar, a mente humana faz uma coisa assim. Eu comparo, critico e julgo. Esses 3 elementos da mente humana, que é comparar, criticar e julgar, estão constantes na nossa mente. Eu comparo imediatamente, olho para ela, lembro, falo, eu tenho uma blusa parecida com ela, comparei a blusa dela com a minha. Mas a minha blusa fica melhor nela do que em mim. Exemplo, né? Eu comparo. Aí eu já estabeleci uma crítica.
Eu faço isso o tempo todo na minha vida. E isso não é possível porque não vai me levar para lugar algum. Esse trabalho da mente de observar, comparar, criticar e julgar não me leva para lugar algum. Por isso, o observador tem que ser uma parte nossa, muito conectada com a nossa alma, com o nosso ser essencial. Ele não julga, não critica. Ele fala, nossa, olha eu pisando na poça d'água de novo. Olha eu respondendo mal para fulaninho de novo. Olha eu fazendo isso. Só se dê conta. Se a gente se dá conta, aí começa a correr uma coisa fantástica. Né? A gente começa, agora vem uma coisa muito importante. Eu observo, vou me dando conta onde que acontece, com quem que acontece, e vou vendo eu fazer aquela circunstância. Vou ver eu criando aquela circunstância. Aí eu fico muito mal. Por quê? Na maioria das vezes, eu só vou me dar conta de que eu estou criando aquela situação depois que ela já ocorreu. Depois que a situação ocorreu, olha eu de novo aqui fazendo a mesma coisa. E aí entra uma parte que nós precisamos amar a nós mesmos. Porque todos nós temos não é duplicidade, será? Ambiguidade. Uma dualidade que é assim, eu sou bom e eu sou mau. Eu não sou bom todo o tempo, nem mau todo o tempo. Todos nós somos ambíguos. Então, se você vê você fazendo alguma coisa muito ruim, que você julgou que é ruim, você fala, olha aí, eu estou sendo mal nesse momento. Ame o seu bom e ame o seu mal. Se você não amar o bem e o mal, você não vai andar. Você vai ficar no julgamento e na crítica. Não adianta nada. Percebe? Então, é uma hora que a gente se vê muito fazendo uma coisa e depois que ela aconteceu. Mas como a vida é muito movimento, chega um momento... Posso mais 5 minutos? Então, quando nós nos vemos observando que a coisa já aconteceu, vai andando um momento em que eu me dou conta enquanto a coisa está acontecendo. Aí é a hora de muito sofrimento. Porque eu já estou fazendo aquela circunstância e não sei parar, e nem posso parar às vezes. Não tenho como parar, mas eu me vejo fazendo. Então eu sofro muito. É um momento de sofrimento. Mas como dizia o Buda, eu sofro de qualquer jeito. Ou eu sofro porque eu faço, né? Ou eu sofro porque eu sou inconsciente. Ou eu sofro porque eu me dou conta do que eu estou fazendo, ou eu sofro para dar o passo para frente. Porque do momento que eu me der conta, enquanto eu estou vivendo uma circunstância, acontece um milagre em algum momento da nossa vida que eu vou ver 1 segundo, 10 segundos antes. E aí eu posso escolher ou fazer ou não fazer. E é aí que eu me torno humano. Inacreditável, né? Eu só vou me tornar humano quando eu puder olhar a circunstância 10 segundos antes dela acontecer e pensar, é adequado eu fazer ou não é adequado? Vai ser para o bem de todos ou não? É para egoisticamente para o meu bem, para provar que eu estou certo? Então, nesta hora, eu me torno humano, porque nesta hora eu aprendo a escolher. Antes, eu estou só na ação e reação. Ação
e reação. Enquanto eu estiver na ação e na reação, eu não estou aprendendo. Eu vou repetir muitas encarnações, falando bem claramente, né? Já que a gente está no centro espírita, pode falar bem claro. Nós vamos repetir aquele estilo de vida, muitas encarnações, até se dar conta. Até aceitar. Até poder se observar. Até poder dizer, eu escolho não fazer mais. Então a vida passa a ser minha. E aí eu vou dar o passo que eu posso dar. Porque também não tem o passo, não. O passo é o tamanho da nossa perna. Não é verdade? Passo maior do que a perna, não é possível. A gente cai, a gente se machuca. Então, passinhos. Se a gente der 3 passinhos numa encarnação, a gente andou muito. Eu sempre fui uma pessoa muito ambiciosa espiritualmente. E eu me gabava muito de não ser ambiciosa. Não preciso de carros, não preciso de roupas, não tenho aspiração de ser rica, não vou comprar iate. E achava assim que eu era a pessoa mais humilde e simples do mundo. Até que o dia que eu me dei conta onde estava a minha ambição. Porque uma amiga falou para mim, muito amiga, e eu sou muito agradecida. E Aida, você é uma pessoa que não quer sentar à direita do pai, não. Você quer sentar na cadeira do pai. Essa frase dela foi sumamente importante na minha vida. Ela mostrou para mim o quanto eu era ambiciosa espiritualmente. Ou eu iluminava ou não servia mais nem um passinho. Eu fui me queixar para uma mestra espiritual que me acompanhava, Sarah Marriott. Ela riu bastante. Ela disse, quanto você acha que a gente anda numa encarnação? Eu falei, o tanto que for possível, que cada um se esforçar, trabalhar. Ela riu muito. Ela disse, se você conseguisse andar 10% do que você precisa transformar numa encarnação, 10 encarnações você já não precisava nascer nesse planeta mais. Certo? Aí eu saí assim com o rabinho entre as pernas e fui aprender a minha lição de humildade, assim, olha, se eu transformar 2 ou 3 coisas que eu trouxe para transformar no meu karma, eu já andei muito. Então, se eu sou uma pessoa com temperamento de responder para uma pessoa, pavio curto, como a gente costuma falar, né? Se eu conseguir não me reprimir, mas respirar, ouvir a outra pessoa e não responder imediatamente, e aprender a lição daquilo, já está bom. Mesmo que de vez em quando eu responda. Ou se eu sou uma pessoa muito tímida, que tenho muito medo de me enfrentar em situações ou de falar com as pessoas, e se eu conseguir dar 3 passinhos nessa direção, já está bom demais. A gente anda segundo o tamanho das nossas pernas. Vamos ser humildes, né? Nessa altura eu já sei que eu não vou para o céu, já sei que eu não vou me iluminar nessa vida, mas andei. Eu tenho certeza. Certeza que eu andei. Um pouquinho, mas andei. Né? Então, eu queria falar para vocês que esses passos... Deixa eu ver se eu falei. Ainda falta o 4. Não, já falei. O 4 quando eu começo a me ver na situação. E o 5º passo é quando eu consigo, 1 minuto antes da coisa acontecer, ver que ela vai acontecer e escolher fazer ou não fazer. Quem já trabalhou comigo ou trabalha comigo sabe que eu amo contar historinha. Meu assunto é contar história, não é verdade? É verdade. E como conta a história. Eu também vou contar uma. Eu, desde menina, fui uma pessoa com uma vida muito ativa.
com muitas experiências de centros, de juventude, de congresso espírita, com 13 anos fazendo palestra, essas coisas que a gente está metido, né? E tenho muitas experiências com filho, com histórias, Então, qualquer circunstância que as pessoas estão falando, eu tenho uma historinha para contar. Ah, uma vez eu estava em tal lugar e aí aconteceu isso comigo e tal. Então, tome a história. Coitadas das pessoas têm que ouvir 1000 historinhas. Até que eu um dia fui morar num grupo que tinha alguns adolescentes. E um adolescente, como todo bom adolescente, né, virou-se para mim e um dia eu estava contando história. Ele virou-se para mim e disse assim: olha, Ida, você conta história demais. É uma chatura, para tudo você tem uma história. Eu tomei assim aquele choque, porque eu não sabia que eu contava tanta história. Ele falou: acho bom você ver para que você conta tanta história, porque eu acho que você quer aparecer no meio de todos nós. Que isso? Um rapazinho de nada me falou. Bom, eu peguei o negócio e fui prestar atenção. Onde eu contava, com quem que eu contava, para que eu contava a história, né? Rapaz, eu levei assim muito tempo me vendo contar historinha, em tudo quanto era lugar. Comecei a ficar com vergonha de tanta história que eu contava. Né? Até que um dia, no meio de eu estar contando uma história, eu me dava conta que eu estava contando a história. Aí todo mundo queria saber o fim da história, eu era obrigada a acabar de contar. Aí eu saía do lugar assim. Um dia eu me peguei, quando eu fiz assim, não vou contar a história. E a partir daí, eu aprendi a contar as histórias na hora certa, nos momentos certos, e eu acho agora, humildemente, eu acho que eu faço isso corretamente, né? Eu hoje faço corretamente. Então, é um trabalho, é muito trabalho essa caminhada que nós temos para escolher assumir a vida na nossa mão. É trabalhoso. É muito mais trabalhoso do que ganhar dinheiro no Brasil sem roubar. Né? É muito mais trabalhoso do que enfrentar o trânsito que a gente enfrenta hoje em dia, por nossa responsabilidade mesmo, né? Então, olhe o que está acontecendo na sua vida. E assuma a responsabilidade sem se julgar, sem se criticar, apenas se dando conta. Um dia muda, com certeza. Olha, consegui.